Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, VGHF11, pagando 1,20% ao mês, isento de imposto de renda, com um desconto ainda de 11%. Temos ótimas notícias aqui nesse vídeo que vai tratar sobre o relatório gerencial desse fundo imobiliário. Lembrando que o VGHF11 é um hedge fund, e os hedge funds eles podem investir em vários tipos de ativos relacionados ao setor imobiliário. Por exemplo, ele pode investir em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários, ele pode investir em outros fundos imobiliários, ele pode investir em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário, enfim, possibilita muitas possibilidades aqui de investimento para o fundo, diversificando muito a sua carteira, trazendo possibilidade de oferir muito lucro aí nas suas operações. Vamos entender então como é que está esse fundo imobiliário e quais as possíveis perspectivas para esse fundo no curto, médio e longo prazo. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. Antes do relatório gerencial, então, vamos aqui aos números atuais do VGHF11, onde ele fechou cotado dia 17 de abril a R$ 7,49. Estava com um PVP de 0,89, ou seja, está com 11% de desconto. Seus dividendos ele pagou em fevereiro 9 centavos, em março 9 centavos, em abril novamente 9 centavos. Em abril ele pagou dia 7 de abril. Sua data com, que é a data que você tem que ter o fundo para receber o próximo dividendo, é sempre no último dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da cotação do VGHF11, então desde 2021 aqui ele vinha sendo negociado entre 9 e 10 reais. Chegou então no final do ano passado, lá para outubro mais ou menos, conforme também os outros fundos imobiliários e fiagros, ele caiu forte também, então estava cotado em torno de 9 reais, caiu aqui por volta de 6,80 mais ou menos, e agora está se recuperando, né? Já nesses patamares aqui de 7,40 mais ou menos aqui. Aqui o gráfico dos dividendos, a gente vê então que ele paga de dividendos de forma consistente, está pagando então aqui esses 9 centavos. Teve momentos aqui que já pagou 12 centavos, e em momentos em que a taxa Selic estava nesses patamares agora acima de 13, 14%, ele chegou a pagar aqui 13 centavos, 15 centavos, até 17 centavos aqui no mês, tá? Existe grande possibilidade de chances, pessoal, desse fundo voltar a pagar esses patamares aqui 12 até 15 centavos, tá? Vamos ver se lá no relatório, se ele vai realmente mostrar essa possibilidade para nós. Fazer os cálculos da rentabilidade, então, desse fundo imobiliário. Então, como é que faço esse cálculo mesmo? Divido o dividendo pago pela cotação, 0,09, dividido por 7,49, isso está dando 1,2% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, pessoal. Olha que rentabilidade. Agora é o seguinte, eu falei lá que ele já chegou a pagar em épocas com CDI, com taxa Selic alta, 12 centavos, 15 centavos. Se vocês forem fazer essa continha aqui, substituindo esses 9 centavos por 12 centavos, vocês vão ver que vai dar uma rentabilidade aqui de 1,6% ao mês. E se ele chegar naqueles 15 centavos que ele já pagou lá, nessa cotação atual de R$ 7,49, vai estar dando aqui 2% ao mês, pessoal. Olha só que interessante que está esse fundo imobiliário. Vale a pena botar no radar aí para que você possa analisar e entender se faz parte, né, se é interessante ou não para sua carteira. Lembrando aqui, pessoal, aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Nós estamos aqui estudando juntos aqui, tá? Para que cada um tome a sua melhor decisão aí dos seus investimentos. Vamos fazer então aqui a conversão dessas taxas. Esse 1,2% ao mês, isso aqui equivale a 15,39% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda. Vou fazer, por exemplo, uma comparação de um CDB que rende 100% do CDI. Teríamos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda, né? Se for deixar aplicado por 2 anos, isso daria 12,03% ao ano, o que resulta em 0,95% ao mês. Comparando os dois aqui, então, esse fundo imobiliário com esse CDB, o fundo imobiliário estaria na frente aqui em 0,25% ao mês. Fazendo aqui uma comparação e uma simulação de investimentos, por exemplo, de 10 mil reais nesse fundo imobiliário ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos, esses 10 mil reais se transformariam no VGHF11 em R$ 41.846 contra R$ 31.099 no CDB. Em 20 anos, esses 10 mil reais se transformariam em R$ 175 mil no fundo imobiliário contra R$ 96 mil no CDB. Então, a gente vê que 0,25% ao mês de diferença de um investimento ou outro, né? No médio e longo prazo aqui, ele dá uma mudança significativa, né? Então, assim, pessoal, lembrando que essa comparação aqui, com essa simulação de investimentos, nós estamos fazendo uma fotografia atual com essas respectivas taxas aqui, né? Sabemos que isso, na prática, isso não acontece, por quê? O VGHF11 é uma renda variável, hoje ele paga isso, amanhã ele paga um pouco mais, um pouco menos, enfim, né? Não dá de bater martelo nessas taxas aqui. Igual para o CDB também, né? O CDB, mesmo sendo uma renda fixa, ele depende também da taxa Selic. A Selic sobe, ele também sobe, a Selic cai, ele também cai, enfim, né? Mas aqui é para ter uma noção do que dá de diferença, né, entre um investimento e outro, comparando então essas duas taxas aqui. Vamos calcular o Magic Number então desse fundo imobiliário. Pessoal, antes de mais nada, né? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 1.000 inscritos, pessoal. Vamos lá, conto com vocês aí, não custa nada. Bom, o que é o Magic Number mesmo? Então, nada mais é do que a quantidade de costas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês
somente com os dividendos pagos eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder, né, e o auxílio dos juros compostos. Então é o seguinte, como é que eu faço para calcular esse número mágico então? Divide a cotação atual pelo dividendo pago, então 7,49 dividido por 0,09, isso daria 84 cotas. Essas 84 cotas, pessoal, eu precisaria então de um investimento de 84 vezes R$ 7,49, um investimento de R$ 629,16. Então, com esse valor aqui nessa cotação eu compro 84 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos pagos com essas 84 cotas, eu já consigo comprar mais uma cota. Ou seja, não preciso mais botar dinheiro novo, né, para fazer todo mês essa bola de neve aqui crescer cada vez mais aqui com o auxílio dos juros compostos, ok? Vamos avançar então lá para o relatório gerencial do VGHF11 e entender como é que está a situação dele atual e as possíveis e as perspectivas futuras para ele aí. Vamos ao relatório então do VGHF11, referente ao mês de março de 2025. Comentário do gestor. Em março, o fundo estava com 100% do patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 148 diferentes ativos. Um total investido de R$ 1.390 bilhões. Fundo bem grande também, né? Vamos lá. Com relação à distribuição, já vimos ali, né? Distribuiu 9 centavos por cota, uma rentabilidade líquida de 15,2% sobre o valor da cota patrimonial. Ele fala aqui que ao longo do mês houve uma variação positiva do patrimônio líquido do fundo ao redor de 6 centavos por cota, derivada da valorização da carteira de fundos imobiliários, que pode ser similarmente observada pela variação do IFIX, que foi de 6,15%. Como ele é um hedge fund, né? Já falamos ali, hedge fund ele pode investir em CRIs, em outros fundos imobiliários, e como tinha muitos fundos imobiliários aí, ainda tem, né, descontados e estão valorizando bastante, então teve uma remarcação positiva na carteira aqui de 6 centavos por cota, o que é muito bom, né, pessoal? Ele fala aqui, e durante o mês o fundo adquiriu 7,9 milhões em CRIs, acho que ele errou aqui, tá? Porque ele fala aqui, ó, o ativo novo adquirido do portfólio no montante de 30 milhões, então não foi 7,9, foi 30, né? Ele errou aqui. Foi o CRI Elbor 86E, um cupom de CDI mais 3%. Então, uma aquisição tranquila, assim, né? Moderada, taxa tranquila aqui para quem paga. Depois nós vamos ver como é que está a carteira de CRIs lá embaixo também. Aí ele fala o seguinte, que ele encerrou também o mês de março com a carteira de renda, que equivale a 55,9% do total de ativos do fundo, e a carteira de valor, que equivale a 44,1% dos ativos do fundo. Então, lembrando que a carteira de renda, pessoal, é aquela carteira com ativos que ele leva para o médio e longo prazo. Focando em quê? Em renda passiva mensal. Já a carteira de valor é aquela carteira que ele faz compra e venda de ativos para focar em ganho de capital. Então ele está quase meio a meio, né? Meio a meio aqui para a carteira de renda e também para a carteira de valor. Com relação à inadimplência, ele fala aqui que ele tem duas inadimplências aqui, né? Número 1, o CRI Celina, que continua inadimplente, e agora desde fevereiro ele já remarcou a sua carteira aqui em zero, ou seja, é como se ele não contasse mais com essa grana, já está totalmente remarcado na carteira do fundo. As negociações aí seguem, né, sem prazo para o término. A segunda inadimplência aqui é com relação ao CRI Guaicurus, onde eles estão aí com 2 terrenos aí para venda, né, e estão aí aguardando diligências ambiental. Então vamos ver se eles conseguem também logo vender esse terreno para repor essa grana para o fundo, né? O número de cotistas, então, está com 397.433 cotistas em março, uma liquidez média diária de 2,9 milhões de reais, ou quase 3 milhões de liquidez por dia, né? Isso é muito bom. Aqui temos a carteira do fundo, então, ela investe em CRIs, vamos ver como é a carteira de CRIs primeiro, então, temos aqui maior concentração aqui, 4,85% no Elbor, porém, na verdade não é isso, porque o Elbor, ele tem vários CRIs aqui, tá vendo, ó? Em azulzinho aqui, ó, Elbor. Então, na verdade, pessoal, somando isso aqui tudo aqui, dá 10,43% do patrimônio líquido do fundo, tá? Então tem essa concentração nesse devedor Elbor aqui, tá? Ele tem praticamente aqui CDI mais 3, né? Então não é uma taxa alta para que ele pague, né? Depois o próximo aqui, ele tem aqui tudo abaixo de 3,3% nos seus CRIs. Então é bem pulverizado esse fundo aqui nos seus CRIs. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, eu marquei em verde aquele CRI devedor Celinas aqui. Ele está totalmente remarcado aqui em 0% do patrimônio, ou seja, né, ele está remarcado aqui em 0% do patrimônio líquido do fundo. Com relação, então, aos CRIs, ele tem 46,6% de sua carteira. FDICs, ele tem 1,09%, também pulverizado também. Agora aqui, com relação aos fundos imobiliários, ele tem em carteira também. Esse fundo aqui, pessoal, o pessoal reclamou bastante aí no passado, isso aí acabou batendo nas cotas. É isso aqui, por exemplo, VEGRI. VEGRI é um fundo imobiliário também da própria gestora, da Valora, 3,57%. Isso aqui configura conflito de interesse, né, do fundo, do VGHF11. Então, isso aqui não pega bem para o fundo, não pegou bem para o fundo e foi também um dos motivos que fez com que ele caísse tanto também, tá? Então, os cotistas não gostam que tem fundo da mesma gestora dentro de um outro fundo, né? Isso aí realmente pode trazer conflito de interesse, tá? Mas, enfim, essa é uma questão. Tem mais, tá? Tem aqui o VGIR, o VGIP, são tudo fundos da própria Valora também, tá? Aqui participações um pouco menores, né? Mas tem. Então isso aqui não é bom, o pessoal não gosta disso. Total de FIIs, então, ele tem 45,66% do patrimônio líquido do fundo. Depois também tem investe em ações também, que é 1,2%, são empresas do setor imobiliário, e cotas de SPE também 5,39%, tá? Então, aqui soma então esses 1 bilhão 390 milhões aqui de reais investidos nesse fundo. Com relação à sua carteira, então,
IPCA está alocado, então, 52% do patrimônio líquido da carteira e CDI 48%, ou seja, praticamente meio a meio aqui, né? Meio a meio CDI, meio a meio IPCA. A rentabilidade, então, IPCA, IPCA mais 12 e CDI mais 3,58. Aqui temos a DRE do fundo, então, em março de receita, 14.800.000. Fevereiro, 17.600.000. Então, ele baixou a receita comparando com o mês de março. Com relação ao resultado, então, ele teve de resultado 13.194.000 contra 15.874.000 no mês de fevereiro. Ele pagou exatamente igual, mesmo do mês passado, 9 centavos. Consequentemente, então, o que aconteceu? Ele diminuiu suas reservas, né? Ele tinha uma reserva de 3 centavos, agora baixou para 2 centavos. Lógico que ele teve uma receita menor e manteve a mesma distribuição, né? 9 centavos. Com relação à marcação a mercado, que nós falamos ali, foi bem interessante que mês passado ele remarcado de 1.370.000 negativo. Janeiro foi pior ainda, né? 18 milhões negativo. E agora ele remarcou 11 milhões positivo, né? Isso foi bastante interessante para o fundo aqui, porque os fundos imobiliários estão se valorizando, né? Isso ajudou bastante aqui o fundo agora. Então, pessoal, lembrando também, no mês de março teve 19 dias úteis, né? E aqui no mês de fevereiro foi 20. Então, isso aí também ajuda a diminuir também o resultado aqui do fundo, né? Ok? Então, assim, pessoal, tem uma reservinha aí de 2 centavos. E agora, a gente analisando. Carteira praticamente meio a meio, IPCA e CDI. CDI em alta por conta da Selic está em alta. Selic em alta, com tendência de alta ainda para os próximos meses. E inflação também, que é o IPCA, também em alta, ainda não está controlado, então pode subir um pouquinho mais aí. Então, esse fundo tem tudo, pessoal, para conseguir aumentar seus dividendos, tá? Tem tudo mesmo. Também, lembra que nós vimos lá, né? Pagando 9 centavos, está dando esse 1,2. Se eu chegar a pagar 12 centavos, pessoal, isso já vai passar de 1,5%. Pagar 13, 15 centavos, aí praticamente 2% aí de dividend yield entregue no mês, ainda isento de imposto de renda. Então, há muita possibilidade para esse fundo aqui, tá? Bem interessante mesmo. Então, seus números aqui, né? 47% aqui em CRIs e 39% em fundos imobiliários. Indexadores aqui, o CDI 48%, o restante aqui IPCA. Por segmento, então, 56% dos CRIs aqui são investimentos na área residencial, pulverizado 12,8% e shopping 8,2%. Os segmentos dos fundos imobiliários, escritórios é 35,3%, desenvolvimento 18%, residencial 12%. O restante aqui em outros setores. Alocação por segmento dos fundos imobiliários de renda, 74,4% são recebíveis, ou seja, são fundos de papéis, né? 19,7% de escritório e renda urbana 5,9%. Aqui, pessoal, mais um ponto de atenção aqui, né? Positivo para o fundo, praticamente de recebíveis ele tem 74,4%. E sabemos que os fundos de papéis agora, os recebíveis, né? Ele realmente está com uma tendência de alta interessante por conta da taxa Selic e da própria inflação também, né? Então, por isso que a gente diz que ele tende a entregar melhores resultados daqui para frente, tá? Vamos apostar e aguardar isso aí. Então, aqui também a questão da alocação estratégia, né? Na carteira renda e carteira valor. Então, quase que meio a meio também. Lembrando que carteira renda é aquela que foca em receber dividendos mensais, e a valor é aquela que ele compra e vende ativos para ter ganho de capital. E a evolução do patrimônio líquido, a gente vê aqui, né? Ele vinha caindo aqui, seu patrimônio líquido, principalmente em função da queda dos fundos imobiliários, né? Olha só, outubro para novembro caiu 14%, depois caiu 9%, caiu 3%. Janeiro para fevereiro já aumentou 14% e fevereiro ele já aumentou para 26% ao ano. Então, isso aqui está tendendo a voltar novamente aqui, né, a valorização dos fundos imobiliários. Aqui a movimentação mensal, então, aqui ele mostra com relação à CRIs, né, a compra aqui daquele Elbor lá, 30 milhões. E teve várias vendas aqui também, né, onde ele teve uma movimentação 30 milhões de compra contra 22 milhões de venda. Fundos imobiliários também, ele fez aqui 1 milhão e 100 mil reais de compra, mais 520 mil reais também em compra. E em venda, ele vendeu 614 mil. SPE também fez uma compra de 75 mil reais. Essas foram, então, as movimentações do fundo. Aqui embaixo, então, traz um detalhamento de cada ativo, né, pessoal? Vocês podem baixar esse arquivo aqui para entender certinho quem são cada devedor desse aqui, quais as taxas, o vencimento desses respectivos CRIs, assim por diante. Vocês podem baixar aqui, então, e entender a situação de cada devedor desse aqui. Resumindo, pessoal, mais um mês, então, aqui do VGHF11. Ele teve um resultado um pouquinho inferior ao mês passado. Acreditamos aqui que os dias úteis aqui influenciaram também nesse resultado um pouco menor. Ele reduziu um pouquinho a sua reserva, mas nada muito diferente do que já estava também no mês de janeiro, por exemplo, aqui, que tinha também 2 centavos apenas, né? Mas, como falamos, né? Uma carteira indexada metade CDI, metade IPCA, certamente vai trazer melhores e maiores resultados aí para o próximo mês. Vimos também que ele tem uma exposição grande em fundos imobiliários aqui, e os fundos imobiliários se valorizaram bastante no próximo mês, então daqui a pouco esses fundos que ele tem ali na carteira, ele vai começar a vender e fazer também ganho de capital nesses fundos imobiliários, né? Vai ser muito bom para os cotistas aí. Então, acreditamos aí possibilidade sim desse fundo aqui voltar a aumentar aí seus rendimentos, trazendo então uma rentabilidade ainda maior para os cotistas, ok, gente? Pessoal, lembrando aqui, não tem nenhuma recomendação de investimento, estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão. Vou deixar aqui na tela final do vídeo também uma playlist completa, pessoal, sobre os fiagros também, que vale a pena a gente analisar, tem muita coisa boa no mercado aí também. E o último vídeo que eu fiz também sobre o KNSC11, que é um fundo de papel também da Quineia, muito bom, trazendo excelentes resultados também, com dividendo entregue nesses mesmos patamares aqui
do VGHF11 também, tá? Vale a pena. Só que lá está menos descontado que esse aqui. Esse aqui tem mais possibilidade também de valorização de cotas comparado com o KNSC11. Vocês analisem depois lá, né? Para que vocês possam então tomar as suas melhores decisões aí nos seus investimentos. Ok, gente? Mais uma vez, reforço aqui que os nossos vídeos, pessoal, não trazem nenhuma recomendação de investimentos. Estamos apenas estudando juntos aqui, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão possível. Mais uma vez, então, muito obrigado. Peço que se inscreva no nosso canal. Estamos em busca aqui de 1000 inscritos. Conto com vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.